Bom, em relação aos materiais, né, nós temos vários sistemas envolvidos com metal free. Nós temos sistemas em Ceram, nós temos os sistemas IPS Impress das cerâmicas injetadas, nós temos os sistemas que são fresados, são escaneados e fresados, né? E nós temos as particularidades técnicas que soldam ou que unem alguma peça quando for uma peça mais extensa. Tá? Em se tratando do Inceram, né? O que seria o Inceram? Nós temos 3 tipos básicos do Inceram. O Inceram alumina, o Inceram zircônia e o Inceram spinel. Né? A diferença de um de outro eu vou mostrar gradualmente para vocês. Tá? A incorporação de alumínio, você dá uma característica de vivacidade, da naturalidade dessa estrutura. A zircônia confere resistência mecânica. E o spinel diminui a resistência, mas confere também uma naturalidade grande, principalmente em situações de restaurações unitárias. Tá? Então, o Inceram, o que foi desenvolvido na década de 80, né? Foi solidificado, foi comprado pela Vita ou exclusivo da Vita durante um bom tempo, até o sistema cair a patente e ser utilizado com outros nomes por outros fabricantes. Então, ela basicamente é uma alúmina sinterizada, ou seja, vocês já sabem, sinterizado é aquecido em altas temperaturas, para ter uma alta densidade e no final da fusão é incorporado vidro. Isso confere uma resistência mecânica também. Né? Ela pode ser feita tanto do processo convencional, ou seja, da estratificação ou da maquiagem, como pode ser também feito da forma CAD/CAM, da forma à distância, escaneamento e fresagem. Então, que características que o Inceram tem? Basicamente, uma boa adaptação marginal, mas isso toda peça protética tem que ter. A única diferença está em relação às coroas provisórias, que o acrílico ele vai perdendo adaptação, vai criando mais porosidade. Tá? Tem que conferir estética, óbvio, mas a estética está relacionada também à qualidade do seu preparo e a característica do substrato. Tá? Tem que ser um substrato que favoreça a estética. Se não tem um substrato favorável, você tem que criar uma peça que dê condição de que cubra esse substrato mais escurecido. Tem que permitir a translucidez quando o paciente tiver a necessidade da translucidez. Baixa condutibilidade térmica. Isso também é dado, é característica das cerâmicas em si, mais até do que as metalocerâmicas. As metalocerâmicas elas têm esse risco de transmitir calor para o órgão dental, principalmente dente vitalizado. Né? E biocompatível como todo material odontológico tem que ser. Tá? Menor acúmulo de placa conforme a lisura de superfície do polimento do acabamento. E com relação à resistência flexural, ou seja, resistência resistência à pressão, compressão da força mastigatória, quem tem maior resistência é a zircônia, porque ela tem partículas maiores e mais resistentes na massa vítrea. Tá? E a alumina e o spinel são mais ou menos parecidos em resistência mecânica. Se bem que a alumina você consegue ainda fazer uma estrutura de até 3 elementos sem problema nenhum. O spinel já não é permitido. Então, com relação aos tipos, nós temos o alumina, o spinel e a zircônia. Composição química, a alumina em peso de alumina em 85%. Tá? O spinel tem um óxido de alumina e magnésio que é incorporado, então ele perde um pouquinho em resistência mecânica, mas ganha em naturalidade. E a zircônia é incorporado o óxido de zircônia para garantir e conferir maior resistência mecânica. Então as estruturas normalmente são feitas com as estruturas de prótese parcial fixa, de ponte fixa, é incorporado a zircônia na massa, na estrutura. Tá? Então, entre estrutura de zircônia e depois vem a cobertura. Vem a cobertura, porque ela fica branca opaca. Vou mostrar para vocês. Ela fica leitosa, sem diferença de croma, de valor, de nada. Ele fica um branco papel. Então ele tem que ser coberto com a cerâmica em si. Então geralmente ela é feita uma estrutura que vai ser ainda acrescentado o corpo de porcelana sobre essa estrutura. Mas é uma camada fina, então. Né? Nem sempre. Às vezes é uma camada maior. Mas como ela vai dar apoio, vai dar suporte... Eu já vi assim, esse meio passa, não cheguei a ver o final da BO. Mas assim,
Então, O protetista falou, não, mas ainda falta mais uma etapa. Eu falei, nossa. Geralmente já fica branca leitosa. Em tempos de Não, mas já tava assim, bem. Eu falei, nossa, já tá. em tempos de faceta laminada e reconstrução de cor BL1, escala Celite Deca, estaria até no auge da moda, mas não é o correto. Porque o dente tem essas nuances, né? A parte cervical é mais escura que a parte incisal cervical, a oclusal. Então tem que ter ou você maqueia, se você fizer uma fresagem em zircônia, você vai ficar bem próximo do que é real. Só que você tem que maquiar, que é um material cerâmico mais líquido, você pinta, como pintando um quadro mesmo. E aí feito o cozimento num ponto de fusão bem menor, fusão baixa, para queimar aquela pintura, ela ficar lisa, vitrificada. Mas você pode fazer o zircônia, a estrutura, em CAD/CAM, que vai ficar leitosa já próximo do formato real, já com o formato oclusal e tudo mais, vai dar resistência mecânica, só que você tem que maquiar depois, aí quem faz a arte é o laboratório. Mas você já fez grande parte fazendo a fresa. Uma das possibilidades. Outra possibilidade é você fazer a zircônia da forma comum. Ele incorporar o material, que a massa tem zircônia, ele vai cozinhar aquela estrutura, vai obter um material parecido com o que obteve na fresagem, na fresadora. Só que ele fez manualmente, o laboratório. Aí você provou aquela peça, tá ok, tá adaptando bem, as margens cervicais são legais, tem espaço para gengiva, para higienização, tudo certinho. Aí é bom, agora tem que corrigir a cor. Aí você acerta a cor, dá essas nuances de cores. Se você não deu antes, você dá nesse momento da prova, e o laboratório vai conseguir fazer a maquiagem toda. Aí sim, a maquiagem, porque é uma espessura fina. Às vezes não foi para a fresadora, ele fez um coping, né, um casquete em zircônia, que tem que ser aplicado numa camada mais grossa de material cerâmico. Aí ele vai construir, vou mostrar as imagens, vai construir a parte mais interna, depois ele cozinha, faz uma cocção, depois ele volta, aplica mais um pouquinho, vai de novo para o forno, entendeu? É bem artesanal mesmo. Dá muito mais trabalho você, para o laboratório, para o técnico, fazer a estratificação do que você fazer uma fresa, que a máquina vai fazer em 7 ou 8 minutos, vem quase que pronto, ele vai ter que ter trabalho só de maquiar. A maquiagem, braçalmente, né, é muito menor do que a estratificação. Tá? Então, o sinter, o que é o sinter? É a compactação de materiais cerâmicos em pó, ele aglutina e aquilo é feito uma superfície igual a tapioca. Quem já fez tapioca na frigideira? Você bota o pozinho da tapioca, aquilo se aglutina e forma uma camada, né? Uma panquequinha. Aqui é mais ou menos igual. É compactado dentro de um cilindro, né? E é obtido um material que é aglutinado ali e é feito uma camada. Basicamente o mesmo processo. Tá? O Inceran ele tem uma particularidade. No ato da cimentação, diferente dos outros materiais cerâmicos, ele não é condicionado pelo ácido fluorídrico. Porque o ácido fluorídrico tem a mesma função para a peça cerâmica do que o ácido fosfórico tem para a superfície de esmalte dentina. Ele cria microporosidades. Mas o Inceran, por ter essa forma de fabricação diferenciada, ele não aceita o tratamento de superfície com ácido fluorídrico. Por isso que a cimentação, por mais que você capriche no aspecto estético, translucidez, tudo mais, selecione a cor corretamente, no momento da cimentação ele vai ser cimentado da mesma forma que uma peça de metalocerâmica, ou com fosfato de zinco, ou até com cimento resinoso, só que o cimento resinoso vai funcionar como um imbricamento mecânico. Ele vai ter união química com o dente, mas não vai ter união química com a superfície interna do Inceran. Como o metal. Você vai cimentar uma peça metalocerâmica. Geralmente ela vem jateada com óxido de alumínio do laboratório. Você pode pedir para o laboratório jatear internamente. Você vai criar micro retenções ali internas, mas você já provou previamente. Aí na hora de cimentar, você tem um imbricamento mecânico do cimento com a parte interna. Mas ele não reage com ácido fluorídrico. Consequentemente, também não com silano. Sim, mas ele não vai ter união química, ele vai ter só por imbricamento. Né? Eu gosto muito do cimento resinoso, mesmo para peças metálicas ou peças em Ceran. Porque ele tem, mal ou bem, ele tem um ganho de união, de adesão com a superfície dental. Né? Você pode não ter tanto com a peça, mas o que dá a boa fixação da peça? Não é só o cimento, é a qualidade geométrica do teu preparo, a altura, a largura, quanto maior a área, maior a retenção, que é o do módulo 1 que vocês não tiveram ainda. Ou tiveram, então, ainda meio perdidos. Mas o que dá a boa retenção da peça não é só cimento.
E também não é só preparo, é a junção dos dois. É por isso que essa peça, esse tipo de material, ele vai funcionar como a peça metálica, ou metalocerâmica. Ela vai depender de imbricamento mecânico. Tá? Então a cimentação ela pode ser feita por fosfato de zinco, por ionômero de vidro, ou por resina silanizada. Mas, na verdade, o cimento resinoso em si. Tá? O silano, propriamente dito, ele não vai ter a função de fazer a união da peça cerâmica com o cimento resinoso. Então, as formas, como eu já falei, spinel, alúmina e zircônia. Então, especificamente na alúmina, 80% de alúmina, tá? Outros 20% são o composto vítreo. Tá? São partículas. As partículas vítreas, as partículas de alúmina, são entre 0,5 a 3,5 micrômetros. Não é o tamanho do preparo, não é a espessura da peça. Tá? A contração que ela tem é de 0,3%, bem pequena, bem baixa. Né? E a resistência flexural em média 500 megapascais. Então ela tem uma resistência mecânica interessante. Ela pode ser utilizada para coroas unitárias, como pode ser utilizada para próteses parciais fixas de até 3 elementos, sem problema nenhum. Tá? 0,3. A contração da estrutura, ela é feita num volume um pouco maior e ela contrai para chegar no formato correto do dente. Feldspática. Geralmente as cerâmicas... 7%, geralmente. Geralmente as cerâmicas feitas por estratificação têm essa característica. Você molha o pincel numa água destilada, molha no pozinho da cor correta, e você aplica, ele fica num volume maior. Por isso que para quem trabalha com cerâmica, tem que fazer um curso específico, trabalhar com saber lidar com esse esquema de volume. É diferente, né? Geralmente quando a gente faz um bolo é o contrário, o bolo está baixinho, depois ele cresce. Lá não, é o contrário, é redutora. Você faz maior para ele diminuir volumetricamente na queima. Tá? Então essa contração é dada no momento da confecção da peça. A resistência mecânica em torno de 500 megapascais. Ela tem uma sinterização, a sinterização dela, que a queima dela é num forno específico, tá? Que atinge uma temperatura média de 1100 a 1140 graus Celsius. Tá? Essa adaptação marginal, ela reproduz muito bem, ela fica bem próxima, claro, vai depender da técnica que o ceramista vai aplicar no laboratório. Né? E também permite uma translucidez alta de acordo com o material que você for aplicar. Okay? Então, quais são as indicações dela? Tá? Geralmente está indicada para coroas unitárias, como qualquer uma delas também são indicadas. Também são indicadas para próteses fixas anteriores, tá? De 3 elementos. Você pode fazer de posterior? Até pode, mas o risco de não resistir ao impacto mastigatório aumenta. Você tem todo o trabalho de moldagem, adaptação, cimentação, e depois de um certo tempo o paciente abusar e haver fratura, aumenta. Então é sempre preferível região anterior, que não tem um impacto mastigatório tão grande quanto a região posterior. Tá? O Inceran Spinel, diferentemente da alúmina, é incorporado magnésio. Tá? Então a sinterização ela tem que ser a vácuo, tá? Tem que ter ausência de oxigênio para não ter a reação com o oxigênio, para evitar a porosidade. Porque se for feita a sinterização da forma convencional, ela vai ficar porosa. Como o titânio. O titânio, quando ele é fundido, o metal, tem que ser o ambiente também a vácuo, sem oxigênio, senão ele fica totalmente poroso. E ela permite uma refração maior. Ela tem esse aspecto de refração de luz maior. Consequentemente, ela dá um aspecto de maior translucidez. Em contrapartida, tem uma perda aí de 15% até 40% na resistência mecânica. Então, por isso que ele é contraindicado para dentes posteriores. Então, os dentes posteriores, eles têm uma exigência mínima de 150 megapascais de resistência. Isso é uma coroa unitária apoiada sobre superfície mineral. Né? Todo vidro, toda cerâmica, ela é friável em comparação com a resina. Então ela tem que ter apoio. E o spinel tem para a coroa unitária até pode ser utilizado, mas é um risco também grande de ter uma perda de resistência. Então não é indicado para dentes posteriores. Apesar de alguns mágicos tentarem.
Então, normalmente ele é indicado para situações onde tem mais apoio dentinário. Então, coroas parciais em lei ou lei. Né? É indicado para facetas laminadas. É indicado também para coroa unitária de dentes anteriores, por fornecer maior translucidez. Então, ele dá um aspecto mais translúcido do que o alúmina, se comparar. Mas a diferença é mínima. Aquela pessoa que tem mais exigência, se você quiser fazer um trabalho um pouco mais refinado, você pode utilizar o Inceran Spinel, sem problema nenhum. E a zircônia? Você tem a diminuição um pouco da alúmina e a incorporação de uma porcentagem, 1/4 de porcentagem de zircônia. Isso confere um aumento significativo da resistência. Né? Então você confere a característica de tenacidade da estrutura. Que uma estrutura tenaz, uma pessoa resistente, uma pessoa forte. Então, maior resistência permite que você faça trabalhos de prótese fixa um pouco mais extenso, de pequeno a médio. Tá? E tem uma característica interessante que é a menor propagação de trincas na estrutura. A estrutura tem menos chance de ter trinca por conta da incorporação da zircônia. Ela tem essa característica de unir melhor a massa vítrea na hora da confecção do material. Tá? Então, físico-quimicamente falando, né, ela sofre uma transição da fase tetragonal para monoclínica e tem uma expansão de até 4%. Então, ela tem essa expansão, ela oblitera aquelas microtrincas que acontecem quando a gente vai para o forno, como é uma alta temperatura, tende a fazer pequenas rachaduras. Como ela expande um pouco, essas pequenas rachaduras são fechadas, são obstruídas, são obliteradas. Ah, tá, mas ela contrai primeiro para depois não expandir. Contrai para expandir. Não, todo material cerâmico que vai ser aquecido, ele vai, em algum momento, ele vai criar microtrincas. Não digo rachar, mas microtrincas criar pequenas fendas. Como ele tem uma pequena expansão, como o gesso tem na cristalização do gesso, ele tem uma pequena expansão também. Essa pequena expansão faz com que as trincas se fechem. Então é uma autorreparação. É interessante por causa disso. A incorporação das estruturas de zircônia. Por isso que elas são também mais resistentes, mais duras. Para quem teve a oportunidade de fazer um ajuste numa estrutura de zircônia, sabe que é igual você fazer um ajuste de uma peça em níquel cromo e uma peça em alumínio. Quem trabalhou com os dois metais diferentes tem uma dificuldade maior com o níquel cromo, que aumenta a resistência, o níquel cromo. Aqui é a mesma coisa, a zircônia aumenta demais a resistência mecânica. Tá? Aqui, ó, vou mostrar a imagem, microscopia eletrônica, da zircônia incorporada à massa de alúmina. Então ela dá resistência mecânica. É como a brita na massa do cimento, na parede. Se você coloca brita para fazer contrapiso, por exemplo, ou uma laje mais resistente, ela vai conferir também uma potência de resistência mecânica maior. Ela sai da fase tetragonal para ir para monociclo? É. É monociclo? Acho que é monociclo, deixa eu errar a digitação aqui. Não, E ela sai da fase tetragonal, que ela está mais expandida, contrai, depois ela tem uma expansão tardia. Ou a zircônia, não é a massa toda. Porque a massa toda, no primeiro momento, ela cria microtrincas, como todo material cerâmico. Microtrincas micrométricas. A olho nu a gente consegue enxergar. Só que depois ela sofre uma expansão tardia. Então ela expande um pouco e essas microtrincas se fecham completamente. Fica uma massa uniforme, vitrificada. Eu tinha uma imagem aqui que eu acabei tirando, porque acho que ia ficar demais. Mas depois eu mostro para vocês. Uma imagem que mostra assim, um esquema, assim, como que as partículas de zircônia ficam em volta e a trinca no meio, e elas se expandem, elas fecham a trinca. Fica bem bacana. Como se fosse uma pedra de zircônia aqui e outra do lado, e a zircônia tem uma fenda, ela expande e aproxima e fecha o caminho. Mas é dimensão pequenininha, micrométrica, não é imperceptível. Para você ter uma ideia, o cimento que a gente utiliza quando vai cimentar qualquer peça protética, o ideal seria até de 20 a 40 micrômetros, só que é aceitável até 120, porque você não consegue, com 120, você passando só a sonda exploradora, você não sente, você não percebe se a peça estiver bem adaptada. Mas, biologicamente, o ideal seria você ter até 40 micrômetros. São situações imperceptíveis, você não consegue visualizar a olho nu.
Entendeu? Então, indicações do Inceran zircônia. Não entendo por que ela fica mais escuro, né? Ele fica claro e depois ele fica escuro. Não é nada de luminosidade, não. Eu não sei se é do projetor, mas enfim. Tentar tocar. Então é indicado para coroas unitárias anteriores e posteriores por conta da alta resistência mecânica. Tá? É indicado também para próteses fixas anteriores e posteriores. Tá? E também prótese sobre implante. A prótese sobre implante também é uma prótese fixa. Mas ela, ao invés de ser apoiada sobre o remanescente dental radicular, é apoiado sobre o parafuso do implante e da mesa protética. Tá? E aí, uma perguntinha só que eu consegui colocar aqui, que é a primeira questão da Marinha aí, para vocês. As outras eu vou falar aqui, junto com vocês aqui na apostila. Né? Então, uma questão que fala aqui em relação às restaurações cerâmicas. Né? O Schillenburg, eles afirmaram que possuem alta temperatura em relação às restaurações cerâmicas. Tá? Possuem alta temperatura de fusão, alta viscosidade e baixa resistência à desvitrificação. Acho que não tem muita coisa a ver. Né? Baixa resistência se não tiver apoio, mas desvitrificação não acontece. A não ser que você dê um banho de ácido fluorídrico em cima da restauração, vai ficar mais friável. Mas que você vai criar não vai criar uma descalcificação, você vai criar uma desvitrificação. Mas ela em si ela não tem. Ela possui uma alta viscosidade no momento da confecção dela. Depois ela fica vitrificada, fica dura. Tem baixa resistência se não apoiada. Mas apoiada ela tem alta resistência em relação às restaurações em acrílico. Mas não falou em relação a quê? Mas basicamente essa questão em relação às restaurações cerâmicas não a gente pode considerar correta. Né? A porcelana de fusão média possui temperatura de cocção em torno de 1290 a 1370. Não, isso é uma cocção alta. Tá? A adição de óxido de zircônio, óxido de titânio e óxido de estanho tornarão a porcelana opaca. Sim, tá? Ela torna a porcelana opaca. Estanho, principalmente, que é um componente também que está presente no amálgama de prata, né? E o óxido de zircônio caracteriza porque o pó do zircônio é branco. E se você incorpora mais branco uma massa que é vítrea, vai se tornar vítrea depois que cozida, ela fica mais opaca, fica mais branca. Sim, mas alguns não são brancos opacos. Alguns dão a cor sem opacificar tanto. Algumas até permitem a passagem de luz depois que ela é aquecida. Né? E são partículas que fazem parte do corpo cerâmico. A temperatura de fusão é aumentada através da redução dos encadeamentos cruzados entre oxigênio e sílica. Não, é através do aumento dos encadeamentos cruzados entre oxigênio e sílica. A porcelana de fusão alta não é indicada para a fabricação do dente de porcelana. Se a gente fizer uma fusão baixa, não vai ter resistência mecânica. Então, ao contrário, ela é indicada. Então, quanto maior a temperatura de fusão, maior é a resistência para o dente de porcelana. Tá? Então, a alternativa mais correta é a C. Tá? As outras eu vou fazer a mesma coisa, mas lendo. Tá bom? Quem está dormindo? O pessoal lá deve estar dormindo. Mas aqui... Mas assim, quiser, a gente vai sem problema nenhum. Aqui a gente consegue levar conforme vocês vão assimilando. Mas até aí tá tudo tranquilo? Tá assim? Dando para entender? Então é um assunto meio ligado a materiais dentários também, né? Não tem como se desvencilhar dos materiais dentários. Não, eu dei um off aqui no materiais dentários, dei um off na fisiologia, na histologia, enfim, vou só ficar na prótese. Não tem como. A prótese depende de materiais. Tá? Falamos tudo das indicações, tudo é bonito, tudo legal, mas e as contraindicações? Né? Então, quando a gente tem espaços interoclusais insuficientes, né, temos pouca espessura, pouca distância, aí ela é contraindicada. Porque espessuras pequenas, a porcelana ela sofre ruptura. Okay? Preparo dental inadequado nem se fala. Regiões retentivas, términos cervicais inadequados. O término cervical muito fino não permite a adaptação da peça, salvo os laminatos cerâmicos. Os laminatos cerâmicos, como por ser uma coroa parcial, você consegue adaptar essa peça
há um preparo bem fininho, mas é um tipo de cerâmica que pode ser apoiado em temperaturas pequenas. Ela suporta, mas no modo geral, a cerâmica pura ela não é aceitável você fazer uma espessura muito pequena, tem que ter um mínimo de espessura para suportar as cargas mastigatórias grandes. Como a faceta laminada não tem carga mastigatória, no máximo você tem um corte do alimento, como qualquer dente anterior, então o preparo adequado para laminado cerâmico tem uma espessura mínima ali, mas tem que ter uma espessura. Isso aqui está mais relacionado com coroas totais, coroas para posterior, que tem uma exigência mecânica maior. Tá? Pacientes com parafunção, pacientes com bruxômanos, pacientes com antagonista em prótese total, prótese parcial em acrílico, também não é adequado você utilizar as restaurações cerâmicas no modo geral. Tá? Coroa clínica curta, ou seja, você tem que ter uma coroa clínica curta, até com um espaço interoclusal suficiente, mas a coroa clínica curta, ela vai permitir que você aumente a espessura de cerâmica, você torna ela mais friável também. As coroas clínicas curtas, elas vão se tornar uma indicação quando você fizer algum tratamento gengival ou ortodôntico, ou um aumento da área de superfície, através de canaletas de retenção adicionais, ou orifícios, ou pinos, que aumente a área de superfície e passe a ser uma indicação e não uma contraindicação. Pura e simplesmente uma coroa clínica curta, você vai só moldar e vai mandar para o laboratório, ela não vai adaptar bem. Ela precisa de apoio, o vidro precisa de apoio. Se eu pegar uma placa de vidro que você tem no consultório de vocês, pegar um vidro aqui da janela, colocar no chão, eu posso pisar em cima porque ela não vai quebrar. Agora, sem apoio ela quebra, muito fácil. Tá? Espessura da face lingual inferior a 0,8. Vai também do local onde você vai estar utilizando. Como os laminados cerâmicos a gente utiliza mais na face vestibular, se for uma região superior, posterior, que tem uma exigência biomecânica grande, sendo uma cúspide de trabalho, você tem que ter uma espessura maior do que isso mesmo, principalmente nas cerâmicas mais recentes, mais novas. Tá? Mas normalmente ela tem uma necessidade de uma espessura maior do que 0,8. Ok? E mordida profunda. Você vai entrar com uma exigência mecânica grande na região de cíngulo. Se essa região de cíngulo tiver muito sobrecarregada, ela pode gerar uma sobrecarga e uma ruptura da peça cerâmica também.